Você acha que suas impressões digitais são a única coisa em seu corpo capaz de identificar você? Bem, não são. A impressão de sua língua e o seu perfume também são exclusivamente seus. Você é mais alto de manhã do que à noite. Enquanto dorme, você não está mais comprimido verticalmente pela força da gravidade, de modo que sua coluna se estica, fornecendo até 1 centímetro a mais de altura. É uma pena que você fique mais baixo durante o dia, tipo um acordeão. Suas unhas das mãos crescem mais rápido que as unhas dos pés. Tudo precisa de sol e as unhas não são exceção. Como suas mãos estão expostas a ele com mais frequência, as unhas delas recebem mais luz solar, acelerando o crescimento. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, poderiam envolver a Terra inteira mais de 2 vezes. Um feito impressionante, mas você também estaria morto. Então, você não deve tentar fazer isso. No tópico de comprimentos impressionantes, se seus nervos fossem esticados em uma linha reta, completariam 72 quilômetros. Não é tão drástico quanto o sistema circulatório, é verdade, mas ainda é um longo caminho a se percorrer. O corpo humano contém gordura suficiente para fazer 7 barras de sabão. Qual seria a minha barra de sabão pessoal? Ei, se flutuar, poderíamos chamá-la de Bob, não? Aqui está um fato brilhante. Você literalmente brilha no escuro. É uma pena que não consiga ver, pois o olho humano não é perspicaz o suficiente para isso, mas seu corpo tem sua própria luz. Falando de luz, o olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores. Você não consegue se lembrar de todas elas, o que é um pouco surpreendente porque... O cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento de cerca de 2,5 petabytes ou 2,5 milhões de gigabytes. Para comparação, sua memória pode armazenar mais de 300 milhões de horas de programas de TV. Eu acho que já esgotei a capacidade do meu. Suas mãos e pés compreendem mais da metade da contagem total de ossos em seu corpo. Existem 206 ossos em um adulto, e mãos e pés juntos contêm 106 deles. Por sinal, o osso mais forte de todos é o fêmur. Ele pode suportar uma pressão de 1.230 kg por centímetro quadrado sem se ferir. Tente. Não tente. Este é também o seu osso mais longo. A quantidade máxima de suor que um adulto saudável pode produzir por dia é de cerca de 13 litros. Você pode basicamente nadar em seu próprio suor depois de alguns dias. Nojento! Sua pulsação sincroniza com a música que você está ouvindo. Deve vir daí o ditado: "Você faz meu coração cantar". Você pode respirar e engolir ao mesmo tempo. Bem, às vezes, você acidentalmente tenta, quando está tomando uma sopa quente, que é quando você acaba tossindo e engasgando. Nada bonito. Os bebês, por outro lado, podem fazer isso até os 7 meses de idade. Isso conta como um superpoder, então? E por falar em bebês, eles majoritariamente nascem com olhos azuis. Isso acontece devido à melanina, que não está ainda completamente desenvolvida nos olhos dos bebês. Os olhos precisam, portanto, de tempo para adquirir a sua cor verdadeira. E você já se perguntou por que os olhos dos bebês são tão grandes e bonitos? Isso porque eles não crescem com o resto do corpo. Eles são do tamanho adulto desde o nascimento. O mesmo não pode ser dito em relação aos ouvidos e nariz, porque estes nunca param de crescer. Você acha que descansa enquanto dorme, mas na verdade, seu cérebro não o faz. De fato, ele é mais ativo à noite do que durante o dia, classificando todas as informações que você coletou. Seu cérebro estará bem ocupado hoje à noite, processando todos esses fatos interessantes. Não importa o quanto você tente, você não pode fazer cócegas em si mesmo. Sim, você acabou de testar e falhou, não é? É porque o seu cérebro avisa que você está prestes a fazer cócegas, o que não acontece se o ato for executado por outra pessoa. O fígado humano é o órgão mais ocupado do corpo. Ele tem mais de 500 funções, e nem todas são claras até para os cientistas. O ácido do estômago pode dissolver o metal. Sim, se você engolir um prego, ele desaparecerá em seu estômago com o tempo. Por favor, não tente fazer isso. Caso contrário, teríamos que começar a chamá-lo de enferrujado. Já se perguntou por que você se sente tão sonolento depois do almoço? Bem, isso é porque o seu ritmo circadiano, que tem ciclos de 24 horas,
exige que você tire um cochilo depois de 7 horas acordado, e a comida só aumenta esse efeito. Simples assim. Quando você fica vermelho, seu estômago também fica vermelho. Como você pode ver isso? Bem, isso é um fato. Apenas confie em mim. As únicas partes do seu corpo que não podem curar a si mesmas são os seus dentes. Então, leve a sério suas consultas ao dentista. Quando você deseja um lanchinho, é o seu cérebro enviando um sinal de que estão faltando algumas vitaminas ou minerais. Você provavelmente não quer comer doces tanto quanto parece, então coma alguns frutos secos. Existem 10 vezes mais bactérias no corpo humano do que células no corpo, mas devido ao seu tamanho, elas ocupam apenas 1 a 3% da massa corporal. Isso é como 2 quilos ou mais de bactérias. Os lábios são muito mais sensíveis que os dedos, então para sentir a temperatura corporal de alguém, você pode pressionar os lábios na testa da pessoa, como muitas mães costumam fazer. O comprimento do seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Ah, pare de conferir o que eu digo! Não tenho motivos para mentir para você. Você perderia cerca de 50% da força da sua mão sem seu dedo mindinho. Então, um aperto de mão forte, menos o mindinho, equivale a um aperto de mão fraco. Além disso, fazer uma promessa de mindinho ficaria fora de cogitação. Se você sentir que alguma comida era mais saborosa quando era criança, você não está sozinho. Mas não é a comida. A culpa é do seu paladar fraco. Até os 60 anos, você perde cerca de 40% da sensibilidade do seu paladar. Dor de dente e dor de cabeça estão ligadas graças ao nervo trigêmeo. Ele cruza da mandíbula até a cabeça. Então, quando você sente dor de dente, geralmente ela vem de mãos dadas com a dor de cabeça. Os bebês têm cerca de 305 ossos, enquanto os adultos têm apenas 206. Quase 100 ossos se fundem à medida que crescemos. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, queima até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo comendo. Quando você sente vontade de ir ao banheiro, sua bexiga está realmente apenas pela metade. Quando está prestes a explodir, você dificilmente consegue segurar. É por isso que ninguém é tão determinado quanto uma pessoa que precisa fazer xixi. Impulsos nervosos em seu corpo viajam a uma velocidade de até 120 metros por segundo. Seu cérebro precisa ser rápido para responder a coisas como dor ou cócegas. O próprio cérebro, a propósito, é incapaz de sentir dor. Ele não tem terminações nervosas próprias. O suor humano cheira mal por causa das bactérias que vivem nele e o decompõem em ácidos. O suor em si não tem odor algum. Se você perder o sentido do olfato, a comida não será tão deliciosa ou terrível. É por isso que a palavra sabor foi inventada. É o gosto e o cheiro da comida combinados. Seu cérebro pode não apenas bloquear memórias traumáticas, mas também alterar a maneira como você se lembra das coisas. Portanto, não se surpreenda quando alguém contar uma história sobre você que você se lembra de maneira diferente. Sua versão provavelmente não é verdadeira. Desculpa. O apêndice é o órgão aparentemente mais inútil do corpo humano e pode ser removido sem qualquer dano. No entanto, alguns estudos mostram que as pessoas que tiveram seus apêndices removidos na infância sem necessidade médica tiveram uma saúde pior do que aquelas que o mantiveram. Uma descarga de adrenalina pode torná-lo super forte por um curto período de tempo. Mães tirando seus filhos do perigo, por exemplo. Ou Hulk em ação. Uma mordida humana quase sempre se infecta por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Nesse sentido, estamos bem próximos das hienas. Não há músculos em seus dedos, mesmo. A razão pela qual você pode mover as articulações dos dedos é que elas estão conectadas aos músculos da palma da mão e do antebraço através dos ligamentos. Quando você está dormindo, seu olfato basicamente é desativado. Então, se houver um cheiro realmente terrível chegando durante a noite, você não o sentirá. Peidos noturnos, por exemplo. Como todos os mamíferos, os seres humanos têm um reflexo de mergulho que retarda ou até impede algumas funções corporais, dificultando o afogamento. Isso se refere ao seu ritmo cardíaco também. O maior órgão do corpo humano é a pele.
Sim, a pele é considerada um órgão único e enorme. O intestino delgado, enquanto isso, é ironicamente o maior órgão interno em termos de comprimento e perde apenas para o fígado em termos de peso e volume. De todos os pares de órgãos e partes do corpo, você não precisa dos dois para sobreviver. Ou seja, uma pessoa pode viver com um único rim, olho, braço, perna, pulmão e assim por diante. Mas é sempre bom ter um de reserva. Falando de rins, seu rim esquerdo fica um pouco mais alto que o direito. Isso porque o fígado é maior no lado direito do seu corpo. O músculo mais forte do seu corpo é a sua língua. E deve ser, considerando todo o exercício que você faz ao longo do dia. As crianças crescem mais rapidamente na primavera. Os cientistas argumentam que isso pode ser devido a uma melhor nutrição, mais descanso de qualidade ou mais luz solar. É impossível espirrar com os olhos abertos. Seus olhos se fecham automaticamente para evitar que os detritos que saem da boca e do nariz entrem nos olhos. Bem, é bom saber. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. No entanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Gêmeos idênticos têm tudo semelhante, até mesmo cheiro. Você literalmente não pode diferenciá-los, exceto por coisas como tatuagens. Ao beijar, seu cérebro cria uma reação química semelhante à de um salto de paraquedas. Então, se você está procurando alguma emoção, basta dar um beijo apaixonado em alguém. E tenha certeza de que a pessoa queira isso também, é claro. Os músculos mais fortes do seu corpo são os necessários para mastigar os alimentos. Faz sentido, se você pensar bem. Se todos na Terra vivessem tão densamente quanto em Manhattan, toda a raça humana poderia caber na Nova Zelândia. Isso é um monte de corpos batendo os cotovelos. Ei, eu estou aqui! O coração das mulheres bate mais rápido que o dos homens, mas o estômago de um homem digere a comida mais rapidamente. Células humanas morrem e são substituídas a cada fração de segundo. Na verdade, o seu corpo acabou de substituir cerca de 50 mil células enquanto você me ouvia dizer isso. Perdeu a conta? Eu acho que todos somos bons em alguma coisa. Seu cérebro gera eletricidade e, quando está acordado, pode acender uma lâmpada. Agora essa história de ideia brilhante faz sentido. Em média, os destros vivem mais que os canhotos. Desculpem-me, canhotos, são apenas estatísticas cruas. E as mulheres tendem a viver mais que os homens, mas isso se deve principalmente a fatores externos como o tabagismo e padrões de comportamento adaptados da vida social. Um embrião não tem impressões digitais até os 3 meses de idade. Um bebê recém-nascido tem uma característica chamada reflexo palmar. Essa é uma reação para captar automaticamente qualquer coisa que toque suas pequenas palmas com uma força extraordinária. Na verdade, um bebê pode suportar seu próprio peso enquanto está pendurado em suas mãos. Yeah, baby! Uma pessoa normal se esquece 90% dos seus sonhos, e talvez isso seja algo bom. Caso contrário, imagine o quão louco o mundo poderia se tornar. Deixado livre, seu cabelo só pode crescer muito. O cabelo mais longo da história pertence a uma mulher na China chamada Xie Qiuping. Em 2004, seus cabelos tinham mais de 5,6 metros de comprimento. Ela deveria ser chamada de Rapunzel, eu acho. Não, provavelmente não. Quando você dá um passo, você usa até 200 músculos em seu corpo. Mas então não deveríamos estar todos tonificados agora? Quando você tiver 70 anos, terá perdido cerca de 47 quilos de pele. Isso significa que você perde cerca de 700 gramas de pele por ano. De cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem seus órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, o fígado pode ser maior do lado esquerdo e o rim direito ficar mais alto que o esquerdo. Os tomates têm mais genes que os humanos. Isso não deve preocupar, porque não é o número de genes que importa, mas a complexidade de suas conexões. O sistema digestivo humano não pode processar a grama. Os animais que pastam têm dentes especiais e vários estômagos para processar esse material, enquanto nós não temos nada disso. Então, basicamente, a moral dessa história é: não coma grama ou compre uma vaca.
Se você já ouviu falar que os humanos não precisam realmente dos dedos dos pés, não acredite nisso. Seus dedões carregam cerca de 40% do seu peso. Então você realmente precisa deles para andar e também para ficar de pé. O hábito de constantemente cutucar o nariz é chamado de rinotilexomania ou rinotilexia. O hábito de comer tudo que você encontra é chamado estupidez. Não faça isso. Na verdade, as células do estômago são renovadas mais rapidamente do que elas são decompostas pelo ácido estomacal. Que perigo, hein? O fígado não é apenas o maior órgão dentro do seu corpo, mas também é o único que pode se regenerar totalmente a partir de apenas 1/4 do seu tamanho original. Nada é para sempre, e danos constantes resultarão em cicatrizes. Suas pálpebras têm os músculos mais rápidos. Eles contraem em uma fração de segundo, o que é mais rápido que uma bala. Literalmente em um piscar de olhos. A única parte do corpo humano que não recebe nutrientes do sangue é a córnea. Em vez disso, ela é alimentada por lágrimas e fluido na parte frontal dos seus olhos. Se você pudesse coletar todo o ferro no corpo humano, você sairia com uma pequena engrenagem pesando cerca de 0,85 grama. Um esforço que não vale a pena. Pessoas com olhos claros, azul ou verde, apresentam maior tolerância à dor. Os cientistas acham que pode ter algo a ver com a melanina, que afeta a cor dos olhos. Você sempre quis aquelas covinhas na parte inferior das costas? Você as tem. Na verdade, todo mundo tem. É que em algumas pessoas elas são mais pronunciadas. Se você quiser saber o tamanho do seu coração, aperte o punho e olhe para ele. Parabéns, você tem a resposta. A maior célula do corpo humano é o ovo, ou óvulo, e é tão grande que você mal consegue enxergar a olho nu. Bebês recém-nascidos veem tudo de cabeça para baixo, embaçado e em preto e branco. Sua visão só começa a melhorar depois de algumas semanas. Deve ser a razão pela qual eles choram tanto. O cérebro de uma pessoa cega pode se adaptar para ajudar seu portador a ver através da audição e do toque. Um espirro dispara o ar para fora de você a uma velocidade que pode alcançar 160 km por hora. Meça! Há pequenos ácaros vivendo nos cílios de quase todas as pessoas. Eles são chamados de demodex e são praticamente inofensivos. Mas eu ainda estou apavorada. A cabeça de um bebê tem 1/4 do comprimento do corpo ao nascer. Ela cresce muito mais devagar que o resto do corpo. Então, quando você é um adulto, será apenas 1/8 do comprimento total do seu corpo. Grandes cabeças para grandes olhos. Sua memória é afetada pela posição corporal. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se ficar de pé e acenar novamente. Não se importe com os olhares estranhos que você terá. Seu cérebro tem milhões de neurônios. Eles são todos diferentes e a velocidade da conexão entre eles também difere. É por isso que você pode recuperar algumas informações muito mais rapidamente. A cor dos seus sonhos é afetada pela televisão a que você assistiu quando criança. Então, se você cresceu assistindo a televisão em preto e branco, terá sonhos monocromáticos com mais frequência do que nunca. Se você cresceu com a TV em cores, seus sonhos serão majoritariamente coloridos. Ainda no tema dos sonhos, os cientistas acreditam que quanto maior o seu QI, mais sonhos você tem. Então, se você tem sonhos vívidos todas as noites, você é muito inteligente. Os humanos são os melhores corredores de longa distância do mundo. Nossos grandes ancestrais caçavam suas presas correndo atrás delas até que caíam no chão exaustas. E eu não consigo nem correr atrás do ônibus. Existem milhares de bactérias dentro do seu umbigo e elas podem até mesmo construir uma civilização lá. Não, eu não estou brincando. Elas podem formar um ecossistema próprio. Uau, bactérias do umbigo! A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas produzidas a partir da emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar lágrimas por tristeza ou alegria. Seu paladar não funcionará corretamente se sua boca estiver muito seca. Você simplesmente não sentirá o sabor até que a comida esteja coberta de saliva. O cabelo humano é quase tão forte quanto aço. Uma cabeça inteira de cabelo pode suportar o peso de 2 elefantes.
Que tal aquela garota com mais de 5 metros de cabelo? Eu aposto que ela poderia sustentar uma manada inteira. O cabelo também é praticamente indestrutível. Sim, pode ser queimado, mas isso é quase tudo que você pode fazer para destruí-lo. Você sabe que seu corpo tem 60% de água, certo? O que há de novo aqui é que seus ossos estão nisso também. Cerca de 1/3 da massa óssea humana é composto de água. Ele não é nem mesmo afetado pelos ácidos mais fortes. Um ser humano é composto de 7 octilhões de átomos. Sim, nós contamos. Para você saber, é um 7 seguido por 27 zeros. Ufa!